Este é mais um Bem-Estar ao vivo pelo Facebook do Diário da Região. Eu sou Juliana Ribeiro, repórter da revista Bem-Estar, e quem está aqui comigo é a também repórter Francine Moreno. Hoje, as nossas convidadas são as psicólogas Mara Lúcia Madureira e Lúcia Romero. Nosso bate-papo será sobre o uso abusivo de telefones celulares, as barreiras que esses comportamentos podem causar entre pais e filhos e também em relações interpessoais. Primeiro, eu gostaria de agradecer, Mara, Lúcia, por vocês terem aceitado o convite de estar aqui conosco. E, Lúcia, eu queria que você me falasse um pouquinho. Hoje as crianças, elas já estão obcecadas pelas tecnologias e isso é um reflexo dos pais. O que essa obsessão pode gerar nessas crianças no futuro? Boa tarde a todos, né? E obrigado pelo convite. Olha, Juliana, o que a gente vê hoje em dia é assim, realmente as crianças estão muito obcecadas, né? Mas a gente tem que ver que se iniciou realmente com esses pais, porque as crianças, elas aprendem realmente por imitação, né? E o que a gente está vendo, crianças muito pequenas no uso desse celular. E assim, o índice está muito grande, as crianças estão chegando no consultório, os pequenininhos principalmente, com características autistas, porque eles ficam fissurados na tecnologia, né? Então assim, a criança está com dificuldade até na fala, tá? Agressividade, hiperatividade, pelo uso compulsivo da tecnologia. Lúcia, essas crianças são aquelas que você me disse que são consideradas crianças com olhar de vidro. Me explica um pouquinho o que seriam essas crianças. Esse olhar de vidro é meu, tá, Juliana? Uma coisa que eu acho, assim, porque as nossas crianças, desde que a neurociência já explicou, já trouxe pra gente em termos até de pesquisa, o quanto a nível neurológico, ao nascer, a criança já precisa ser estimulada com o carinho, com o afeto, com o toque. E o que está acontecendo com a tecnologia? As crianças, elas estão voltadas realmente para o olhar de vidro, que ela se comunica com o celular, com o tablet e não com o olhar dos pais. As crianças precisam muito para a evolução do olhar com os pais, né? Do olhar dos pais. Principalmente a gente fala que hoje o bebê já nasce, já todo mundo fala, nasce sabendo? Nasce, porque intraútero ele já está evoluído, né? Pela estimulação. Então o que falta hoje são estímulos realmente do pai com as crianças, porque o que está acontecendo? O tecnológico, a galinha pintadinha, o telefone, isso é muito importante para acalmar as crianças. Então, estão sendo utilizados como babá. Então, é muito tranquilo, até vindo para cá, eu conversei com uma pessoa, eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, mas olha, eu assisto televisão, a galinha pintadinha com meu filho, né? Falei, mas de que jeito? Ela falou, eu fico no celular. E ele fica olhando a galinha pintadinha. Então, tanto o olho de vidro como o estar corporalmente com a criança, né? Afetivamente não tem uma ligação. E nós somos, enquanto seres humanos, nós somos metade intelectual, que eu acho que realmente tecnológico estimula, as crianças ficam inteligentes mesmo, mas sendo usado de forma moderada. E o lado emocional. E se a gente não trabalhar esses dois lados em equilíbrio, a criança vai ficar inteligentíssima, mas emocionalmente ela realmente fica empobrecida. Tanto quando chega na adolescência ou até na fase adulta, a gente vê pessoas inteligentíssimas, mas não consegue ter ação para fazer as coisas, porque o seu emocional é muito empobrecido, e até porque a tecnologia é tudo para ontem, assim, desculpa, assim, é tudo de imediato, né? Então, as crianças também estão aprendendo isso muito, tudo de imediato. Então, não se tem a espera, não se tem a frustração. Então, tá muito sério. Eu, em 30 anos, nunca vi tantas crianças chegarem no meu consultório, pequenininhas, com características autísticas. E aqui em Rio Preto está se realmente dando muito o laudo que a criança é autista, mas não, ela tem características. Aí você vai observar, realmente é uma criança que usa muito tecnológico. Bacana. Tá? Obrigada pela explicação, Lúcia. Mara, eu tenho a sensação que o telefone hoje virou o órgão mais importante do corpo humano. As pessoas não se locomovem se não tiver com o celular na mão. As pessoas vão comer, as pessoas vão ao banheiro, as pessoas estão o tempo inteiro com o celular. Dá para se comparar essa necessidade do aparelho a um dependente químico? Sim, há uma relação clara entre a tecnologia, o uso excessivo da tecnologia e os comportamentos obsessivos compulsivos verificados numa dependência química. Por exemplo, a excitação. O que temos para ver, o que temos de disponível, as notificações que estão acontecendo.
a espera de algo que seja realmente positivo. Quando você visualiza aquilo, normalmente não tem nada de tão empolgante, não tem nada de tão excitante. Aí o indivíduo, ele se acalma e fica esperando novamente o surgimento de novas notícias, que é mais ou menos como o comportamento de usuário dependente químico. Conseguir a droga, usar a droga, se recuperar dos efeitos e começar a planejar um uso futuro. É muito similar. A falta daquilo pode gerar síndrome de abstinência. E nós vimos essa síndrome de abstinência recentemente, quando o WhatsApp saiu do ar, as pessoas estavam desesperadas procurando outros aplicativos. Isso já é um sinal de uma necessidade, às vezes, de até um tratamento? Em casos patológicos, não é a tecnologia que causa o transtorno psicológico, mas indivíduos predispostos a obsessões e compulsões que fazem desse meio um veículo para manifestação da doença. Pode ser sexo, comida, drogas e tecnologia também. Abuso das tecnologias de tela pode desencadear, sim. Não é a causa, mas é o fator desencadeante destes comportamentos obsessivos compulsivos. Olá, boa tarde. Você que está chegando agora, nós estamos transmitindo no Facebook do Diário da Região o programa Bem-Estar ao Vivo. O tema de hoje é o uso excessivo o uso excessivo dos celulares, né? E se você quiser participar mandando uma pergunta para as nossas convidadas, você pode fazer isso. Basta mandar a sua pergunta no comentário do vídeo, que aí a gente repassa para as nossas convidadas. Então, Mara, me conta um pouquinho. Hoje a gente vive essa era do imediatismo, né? Tudo para ontem, tudo para agora. E as pessoas, por exemplo, mandam uma mensagem e aí a pessoa quer que a outra já veja de imediato, né? Que responda já. E me fala um pouquinho sobre isso. Aí a pessoa não responde e a outra fica brava porque a outra não respondeu. O que você pode falar sobre esse comportamento, né? A necessidade de contatos imediatos. Contatos imediatos. Isso é uma característica do sujeito, não da tecnologia. A tecnologia só propicia a manifestação dessas atitudes. Porque você tem, por exemplo, no WhatsApp, a visualização, você viu, mas necessariamente você não pode responder naquele momento. E a outra pessoa pode supor, mas isso já é um problema dela, de que há um descaso da sua parte, de que há um desinteresse na comunicação. E às vezes não é possível, às vezes no intervalo você está fazendo alguma coisa, você visualiza, viu o que a pessoa mandou, mas você precisa de um tempo para elaborar. Por exemplo, pensamentos inteligentes, textos inteligentes, coisas realmente pensadas e elaboradas, requer tempo, ponderação, um exame cuidadoso da situação. Você não faz isso prontamente. Então, essa corrida desenfreada por notícias imediatas, vocês, jornalistas, devem perceber isso. Não tem mais aquela qualidade de quando você tinha tempo para elaborar muito mais, checar mais as fontes. Tanto é que a gente nota muitas vezes a reparação, né? É dada uma notícia, daí a pouco volta, porque não teve tempo de fazer uma apuração dos fatos, mas precisa da notícia. É como se aquilo tivesse uma implicação vital para a sobrevivência das pessoas. Eu acredito que isso vai cair de moda. Como tudo cai de moda, um dia as pessoas vão perceber que eu não acredito que sobrevive a isso. A Juliana havia perguntado do WhatsApp, a abstinência da falta do WhatsApp. Quer dizer, ninguém morreu por isso. Poderia ficar 2, 3 dias, a gente se comunicaria de outras maneiras. Mas a sensação de que algo está faltando, a sensação de que aquilo fosse vital, como um próprio órgão do organismo, é um pensamento totalmente desajustado. A mídia é muito boa. As mídias sociais, a tecnologia, isso tem um monte de benefício. O problema é indivíduos compulsivos, indivíduos ansiosos fazendo uso desses instrumentos, né? Não é a tecnologia que é ruim. Ruim é a falta de equilíbrio das pessoas, a falta de ponderação. Mara, é difícil as pessoas assumirem que são viciadas em algo, né? Quais são os sinais para se perceber que não está normal o uso da tecnologia, que já passou a ser um vício? Como que a gente consegue detectar isso? Se você olhar nos manuais dos critérios internacionais de doença, que é a CID-10,
você vai perceber que os mesmos critérios que são usados para dependência química de qualquer substância psicoativa se aplica às tecnologias. A negligência, você depois de um certo tempo passa a negligenciar atividades que eram de fato importantes em função do uso do celular. Você coloca aquilo como prioridade. Se eu estou numa relação contigo, conversando, você me deixa aqui olhando para a parede e continua conectado. A relação já está prejudicada, as relações pessoais, as relações sociais, o trabalho fica num plano secundário, porque a prioridade é ficar checando as redes sociais, o teu desempenho começa a cair. A falta daquilo causa sofrimento significativo. Ficar sem a conectividade gera no indivíduo um nível de ansiedade e estresse tão grande que realmente é um sofrimento. Ele experimenta realmente um sofrimento significativo. Ele precisa cada vez mais estar conectado para suprir a necessidade de verificação. Ele precisa checar, ele precisa verificar. Mari, me fala uma coisa, existe uma diferença entre ser viciado no smartphone e ser viciado na necessidade de verificação? Porque eu vi que alguns estudos dizem que uma pessoa normal verifica em torno de 35 vezes ao dia o celular. Eu até acho que verifica mais. E que um viciado, ele acaba verificando 70, 80 vezes só pela necessidade. Existe essa diferença? Eu sou viciado na tecnologia e eu sou viciado na verificação. Qual que é a diferença de eu verificar e não verificar? Como que eu seria viciada sem verificar? Se você, por exemplo, assim, eu vou olhar a tecnologia, eu uso o celular às vezes para responder e-mail, para ver algumas outras coisas. Então eu sou viciada no que a tecnologia me oferece. Mas algumas pessoas só têm a necessidade de olhar se chegou uma mensagem no WhatsApp, se tem alguma notificação no Facebook. Essa verificação, nem que for por 30 segundos, é um vício maior do que eu precisar de usar a tecnologia para responder um e-mail, para estar em contato com, ver uma notícia porque eu estou em outro estado. É diferente? Muito diferente. Você usar a tecnologia para fins de trabalho, para fins de pesquisa, para fins de estudos, para responder e-mails que realmente vá produzir um conteúdo com alguma função verdadeira, além de bisbilhotar a vida alheia, de ver o que a amiga está postando, o que ela está fazendo, o que você comeu no almoço, porque as pessoas colocam lá o que ela comeu no almoço. Eu sempre digo que quem se importa com o que você come é seu nutricionista, né, seu preparador físico, né, as outras pessoas, que eu quero saber o que você comeu? Né? O que você quer saber o que eu comi? Então isso realmente é uma postagem inútil e eu ver o que você comeu e falar assim, ai que bacana, comeu isso, que gostoso. O que vai mudar na vida? Nem na minha, nem na sua. Mas responder um e-mail de trabalho, fazer uma pesquisa de conteúdo acadêmico, de conteúdo profissional, é muito diferente. É muito diferente. Hoje, a nossa realidade impõe o uso de tecnologia para a gente se comunicar, para a gente poder trabalhar. A razão desse programa existir é isso. Né? Nós estamos aqui hoje usando uma dessas tecnologias. E isso não é ruim. Aliás, é muito bom. Mas o problema é quando o indivíduo negligencia aspectos importantes da vida em função do uso inútil disso. Inútil, sem ganhos. Lúcia, nós já falamos que os pais hoje em dia, eles até utilizam dos celulares, dos tablets, como uma babá, né? Essas crianças, elas estão crescendo realmente com os aparelhos em mãos. Mas ao mesmo tempo que elas utilizam, o pai está ali do lado utilizando. Então, se a criança não está com o aparelho e o pai está, ela tem que dividir essa atenção. Ela fica cutucando, ela tenta chamar o pai por ali, para que ela possa ter essa atenção do pai. O que essa barreira entre pai, criança e o celular pode estar causando na vida dessa criança? Olha, uma experiência que eu estou tendo muito no consultório é assim, o quanto essas crianças que elas estão aprendendo a usar, porque elas, como eu já falei, elas aprendem por imitação desse pai, né? Mas elas estão se sentindo muito abandonadas. O abandono está vindo assim, depois eu vou até mostrar um desenho, porque literalmente elas estão se sentindo abandonadas. Aí onde elas vão ficar hiperativas para chamar atenção. E aí o que acaba acontecendo? Os pais acabam estimulando o uso para que elas também se acalmem. E isso se torna um vício. Se é um vício para o adulto, você imagina para uma criança.
E é o que a gente está vendo hoje. Crianças até 3 anos de idade estão sofrendo um estímulo magnético muito grande pelo uso. E já está saindo pesquisa que crianças após 3 anos de idade está ocorrendo a convulsão, né? Pelo uso indiscriminado do tecnológico. Então, realmente, as crianças estão se sentindo mais abandonadas, elas estão em casa com toda a família, mas ao mesmo tempo é cada um na sua, né? Então, essa criança vai chamar atenção, essa criança vai imitar o papai, e realmente, gente, como tipo assim, o tablet, o celular, isso é uma coisa que vicia todos nós. Tem que ter, eu acho super válido, mas tudo tem que ser com moderação. E os pais estão perdidos nesse sentido, né? Os pais de hoje estão, assim, realmente muito perdidos, não tem mais limite nessa situação. E a criança chora quando ela se vicia, como eu vejo no consultório, para a gente poder tirar, se vicia. Eu chego crianças com 2 anos que não estão falando, mas sabe mexer muito bem no celular. Então é uma coisa assim que está muito preocupante, está preocupante demais, porque efetivamente está faltando para essas crianças. E a gente vai ver o reflexo isso lá na adolescência, um pouco mais para frente, né? Então, da primeira infância, né? Porque vai até 6 anos, mas depois a gente vai vendo o reflexo que isso vai trazendo, né? São crianças que estão sendo crianças muito hiperativas, tá? Muito inteligentes, mas emocionalmente todo esse empobrecimento, né? Crianças com autoestima muito baixa, porque ela não se relaciona com o outro, né? O outro não me dá referencial, é o outro celular, né? Então eles falam assim no meu consultório, mas Lúcia, eu tenho amigos sim, né? Eu falei, mas onde estão? Estão tudo aqui no virtual, né? Adolescente tá maior loucura, não sai mais de casa, não quer sair com os pais, tá realmente muita loucura e é tudo pro agora, é tudo imediatismo. Então, como eu disse, frustração eles não estão conseguindo lidar. E o ser humano, ele só vai aprender a pensar a partir do momento que ele souber lidar realmente com a frustração. Se ele não souber lidar com a frustração, fica muito difícil pensar para ele, né? Obrigada, Lúcia. Você que está chegando agora, nós estamos transmitindo no Facebook do Diário da Região o programa Bem-Estar ao Vivo. O tema de hoje é o uso excessivo dos celulares. E você que está assistindo, e se você quiser participar do nosso programa, basta enviar uma pergunta no comentário aí do vídeo que a gente passa aqui para as nossas convidadas. E eu quero agradecer a participação, né, dos internautas que estão assistindo, né, o nosso programa. O João Amaral, o Elton Penha, a Cláudia Romero, a Aparecida Briguetti, a Cláudia Romero, a Jéssica. E a Aparecida faz uma pergunta, né, que ela faz aqui, eu acho que vai para a Lúcia. Lúcia, ela fala, o que você pode falar de uma criança que fica assistindo vídeo, né, no celular até tarde? Isso também faz mal para essa criança? O que você pode falar? Como ela chama? Aparecida. Aparecida, realmente, isso faz muito mal a nível emocional do seu filho. Ele pode assistir vídeo, mas tem que ser realmente com limite. O excesso é muito prejudicial para a saúde mental dessa criança, né? E Lúcia, essa criança, ela dá um sinal para os pais que eles estão exagerando? Existe uma maneira dela mostrar para os pais, olha, eu tô aqui. Existe a birra, alguma coisa que ela faça para poder chamar a atenção? Sim, a criança, ela chama atenção quando os pais estão ligados no tecnológico e eles não, fazendo birra, o choro, a agressividade, né? É isso que eu falo, que a partir disso os pais passam a dar os aparelhos para acalmar essa criança. Bacana. Né? Então isso é de uma forma negativa. Mara, já virou rotina a gente encontrar em restaurante, em shoppings, é família, namorado, tá todo mundo sentado, mas tá todo mundo com o celular na mão. Eles estão ali, mas eles não estão ali. É possível resgatar esse convívio? O que está acontecendo? Falta assunto? Assunto não falta, né? O que falta é interesse nas relações. A incapacidade de estar presente. Hoje há uma preocupação crescente com você se mantendo presente, você permanecer na situação e se envolver naquele contexto. Como a Lúcia coloca, o resgate afetivo das relações.
Por quê? Essa incapacidade de interação, de você ficar conectado, isso está esterilizando, isso está empobrecendo as relações. Há um vídeo circulando no Facebook, não sei se vocês viram, de uma sala de espera onde eles colocam os pais e as crianças para guardar para um teste e recolhem os celulares. Ali começa um pai lê para o filho, pai abraça filho, mãe abraça filho, um resgate dessa questão afetiva que é muito importante. Eu não vejo nenhuma nocividade no uso de tecnologia. Eu vejo uma nocividade nessa esterilização relacional que as pessoas estão causando, nessa abstenção do convívio, nesta solidão a dois, a três, a quatro. Você está numa mesa de um bar, não conseguir conversar porque as pessoas estão todas conectadas. Não há essa urgência, não há essa necessidade de retorno imediato. Você chegou a dizer do desenho que foi feito no seu consultório essa semana, né? Que modelo é esse de família nova? O que essas crianças estão vendo quando elas olham para os pais e para as mães? Eu achei interessante esse desenho, que eu peço para uma criança fazer um desenho da família, né? E a criança, ela faz, não sei se dá para ver, a criança, aqui que eu ponho, Juliana? A criança, ela faz o pai sentado, o pai está sentado. Ai, aqui tem. Pode explicar no desenho. Tá. Então aqui tem, vocês estão vendo um computador, né? Aqui é a menininha, que seria ela, com o irmãozinho gêmeo, quer dizer, ela não tem esse irmão gêmeo, e o pai sentado no sofá com o tablet. E a mamãe foi no shopping fazer compra, né? Então é uma criança, até quero agradecer os pais porque eles permitiram, né? Mas é uma criança que eu falo que isso aqui é a família nossa atual. Todo mundo preso em alguma coisa, né? Então o quanto a criança precisa ter, até ter um irmão gêmeo, né? Algo até imaginário para não se sentir tão só. Então isso aqui é um sinal de abandono. E a criança traz, parece todo um colorido, toda uma coisa legal, mas tem toda uma tristeza dentro desse desenho, que é o abandono. Entendi. Tá? E, Mara, a tecnologia não pode ser só vista como vilã, né? Qual é o lado bom da tecnologia hoje em dia? O lado bom é esta aproximação de pessoas distantes de graça, barato. O lado bom é essa fonte de informação que você dispõe, você poder acessar instantaneamente inúmeros arquivos, referências, você poder estudar através da tecnologia, o ensino à distância. Hoje tem muito mais qualidade do que os cursos anteriores que se fazia à distância, você recebia o material. Hoje existem as salas, os espaços virtuais de interação. Então essa capacidade que nós temos de estar conectados, de estar atuantes simultaneamente com várias pessoas, as videoconferências, isso é tudo ganho. Isso é tudo ganho. Não há prejuízo. A questão é quando o indivíduo usa essas ferramentas para se distanciar do convívio, do contato, de pensar a respeito das próprias questões. Às vezes o ser humano não está em condições de pensar sobre as próprias questões que o angustia, as próprias questões que está causando insatisfação, e estar conectado é um distanciamento dessa realidade. Mara, e a pessoa, ela está utilizando às vezes a tecnologia, o celular ali, para se esconder, né? Mas é preciso se esconder quando você está numa roda de amigos? É preciso se esconder quando você está com a família? Porque eu já cheguei em algum momento assim, eu estava num restaurante com algumas amigas, fomos comemorar um aniversário, e na hora de ir embora eu vi que todas estavam no celular. Eu tentei dizer tchau, ninguém me respondeu, eu só disse assim, a hora que eu chegar no carro eu mando pelo WhatsApp. Então assim, precisa disso? A gente não consegue não se esconder de pessoas que aparentemente nós amamos? Parece uma bola de neve. É causa e consequência deste distanciamento o uso do celular. Porque antigamente você usava um copo de uísque, um copo de refrigerante, você usava cigarro, você ia lá fora fumar, para se distanciar dessa convivência. As mães não tinham celular, mas elas ficavam lendo livros, ficavam lendo fotonovelas. Se você olhar o contexto histórico, desde sempre o ser humano tem medo de outro ser humano.
tem medo da relação, da interação, dessa socialização. Simplesmente mudou o instrumento de se esconder, de não pensar. O uso de medicamentos, o uso de meios para não ter contato com as questões que são aflitivas, o não pensar. Porque o ser humano supervaloriza os problemas e minimiza o seu potencial de resolução. Então estar ali é uma forma de não interagir, porque ele não se sente apto para interagir. Às vezes é um problema tão sério de autoestima que falar, expor a minha opinião, eu tenho um pré-julgamento de que as pessoas não é tão importante, não é tão interessante quanto a tua fala, a fala dela, e eu me calo. Esse desconforto social, se eu estiver aqui conectado, é uma forma de não interação, né? De proteção da minha própria autoestima, da exposição daquilo que eu preconceituosamente determino não ser capaz. E essa mudança não precisa ser algo radical. Dá para ir aos poucos, tirando esse medo, tirando essa proteção. O que essa pessoa pode estar fazendo? Ela largar o celular algum minuto. Eu vou sair com os meus amigos, eu estava ali usando a minha barreira de proteção. Eu tenho medo, às vezes, de expor a minha opinião e alguém me julgar. Dá para ser aos poucos? Dá para ir entrando de volta nesse convívio e saindo um pouco desse virtual, sem ser uma coisa radical, da pessoa dizer assim, eu preciso de um tratamento, eu preciso procurar uma ajuda. Às vezes precisa mesmo, mas no dia a dia dá para ir testando, deixando um pouquinho o celular de lado e conversando um pouquinho mais? Qual que seria a sua dica? Deve ser gradual. Aquelas pessoas que têm problemas sérios mesmo, que para ela estar exposta numa roda, num convívio social, realmente é sofrido, ela precisa de uma ajuda e de uma intervenção profissional. Para as outras que sentem um leve desconforto, de leve a moderado, ela deve sim começar a expressar as opiniões dela, para que o próprio ambiente reforce que as opiniões dela é tão importante quanto a de outras pessoas. E que se não for também, para ela procurar se tornar mais atraente, mais interessante nas relações sociais. Para ela começar a desenvolver. Isso deve ser uma coisa gradual. Radicalismo nunca costuma dar muito certo. São poucas as situações que você faz mudanças radicais e elas são sustentáveis. A maioria tem um efeito imediato e logo você volta para a condição anterior. Mas se você prestar atenção também na questão histórica, quando não era o celular era fone de ouvido, quando não era fone de ouvido era TV, quando não era TV era um livro, não como fonte de instrução. De forma nenhuma eu quero dizer que ouvir música seja ruim, leitura seja ruim, TV, absolutamente. Mas quando isso é usado para esse distanciamento social, para a fuga das relações. Obrigada, Mara. Você que está chegando agora, nós estamos transmitindo no Facebook do Diário da Região o programa Bem-Estar ao Vivo. O tema de hoje é o uso excessivo dos celulares. Lúcia, a Aparecida está agradecendo a sua resposta. Ela está dizendo que a netinha dela está fazendo isso. Então ela falou assim que está preocupada com essa situação. Então ela está agradecendo a você pela orientação. E a gente também está, além dos limites de Rio Preto, tem a Cláudia, está da Itália, assistindo a gente. E o João está em Porto Alegre também assistindo a gente. Obrigada pela participação. E também quero agradecer a Ana Carolina Buozzi Gazon, que também está acompanhando a gente. E vou fazer mais uma pergunta para vocês. O Dia das Crianças passou agora, está chegando o Natal e as crianças querem tecnologia, né? Querem um celular mais legal, mais moderno. Querem computador. Como lidar com isso, né? Como que isso não seja um exagero, né? Tem como remediar aí, conversar com a criança? O que a gente pode fazer em relação a isso, né? Em relação ao presente do Natal e a tecnologia? Eu acho que hoje em dia o que falta é realmente os pais confiarem que eles podem negociar com os filhos, conversar, mesmo se chorar, sabe? Pode negociar. Os pais têm medo de frustrar os seus próprios filhos. E vai ser não. Tem coisas que é possível, tem coisas que não. O que é demais não é possível, né? Tudo dentro do limite é legal. Ele pode ter o tecnológico, mas dentro do limite, até no sentido dele poder usar, né? Esse tecnológico. E crianças também, as nossas crianças não sabem mais brincar com coisas da nossa infância, por exemplo.
Então, no meu consultório, tive paciente que chegou a dizer: ô Lúcia, esses brinquedos aí, pelo amor de Deus, né? Mas ninguém sabe mais, né? Então é importante que os pais estimulem as crianças com esses brinquedos da nossa época, né? Uma dama, um jogo de palito, é super legal porque a família pode brincar em conjunto, né? Bacana. E Mara, nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas só para reforçar. A sensação que dá é que a criação dominou o criador. Nós trouxemos a tecnologia, mas ela já nos dominou. Para onde nós estamos caminhando? Nós temos salvação? Sim, isso é muito alarmista, né? Essa visão de que a criatura dominou o criador, a gente coloca a tecnologia como o Frankenstein da história, né? O monstro que vem se vingar do criador. Eu não acredito que estamos nessa condição, não. Tudo que é novo é empolgante, tudo que é novo nos chama atenção, a gente se dedica bastante com aquilo. Sempre vai existir indivíduos problemáticos em termos de deficiência comportamental. Ele não dispõe de certas habilidades e tira a tecnologia. Se entrasse, por exemplo, a era de fazer escultura na pedra novamente, eles ficariam o dia inteiro esculpindo pedras. Não, seria um retrocesso no tempo? Não, seria simplesmente a manifestação daquele comportamento patológico de acordo com o que tem disponível no momento. Não estaria. Não acredito que nós estamos caminhando para uma época ruim. Eu sou a favor de tecnologia. Acredito que as pessoas estão negligenciando a vida, usando esses meios para ficar distante da conexão real, né? De um ambiente virtual está sendo substituído por essa vivência. O empobrecimento das relações, o empobrecimento da criatividade e o empobrecimento do conhecimento. Porque o acesso à informação não tem a ver com o conhecimento. Eu posso ter infinitas informações, ficar com a minha mente contaminada de um monte de inutilidades, mas não desenvolver aquele conhecimento fundamental que é todo estruturado. Ele é embasado num processo de aprendizagem, ele é processado a partir de uma dedicação mais aprofundada a compreender os elementos contidos naquela informação. Então nós estamos num momento realmente de superficialidade. E o que eu vejo de perigo para as novas gerações é a negligência dos pais em relação a isso. Porque crianças, na tecnologia, ela não vai nem deixar mais inteligente e nem mais estúpidas crianças. Não vai, porque simplesmente a aprendizagem pedagógica, aquele modo de aprender da criança é espontâneo. Tudo que ela aprende, ela assimila. Então as crianças hoje, elas nascem e elas se encontram na tecnologia, elas não têm que processar como nós adultos, que já temos que buscar referência num aprendizado anterior para construir uma nova aprendizagem. Eles assimilam tudo fácil. Por isso que hoje aquilo que é difícil para a gente em termos de assimilar tecnologia, para a criança é muito rápido, porque é espontâneo. Mas vai sim causar esse distanciamento, vai sim empobrecer o ganho de afeto, o ganho das relações e também, como a Lúcia enfatizou várias vezes, a questão do excesso. Tudo em excesso é prejudicial. E o uso dessas redes, o uso dessas mídias, a tecnologia de tela como um instrumento de abuso, isso é prejudicial. Para crianças, adultos, adolescentes, qualquer um. Mara, nós vimos uma tentativa de um resgate, né? Nós tivemos um boom das pessoas indo para aqueles livros aonde se pintavam. Só que ao mesmo tempo eu tinha uma necessidade de postar que eu estava pintando. E aí? Fica a tecnologia e o resgate da brincadeira, de voltar, porque antigamente a gente pintava, a gente estava disponível. Eu vejo assim, as pessoas às vezes quando falam que precisa escrever, nossa, minha mão tá doendo, porque eu tô acostumada a digitar, não tô acostumada mais a escrever. Mas ao mesmo tempo que se resgata, eu vou ter o meu minuto de paz, eu vou desenhar, eu vou estar ali zen, mas eu preciso mostrar. Esses livros para colorir teve um aspecto interessante que era para acalmar, livros para diminuir o estresse. Tinha gente que ficava estressado porque pintava errado, porque as cores não combinavam. Agora, postar, Juliana, é simplesmente a questão da vaidade. Você quer mostrar o que você fez, você quer exibir, como todo artista quer fazer uma exposição, você quer que aquilo que você faz seja visto. Não vejo um conflito entre aquilo que eu produzo e aquilo que eu mostro.
Se eu acho que é admirável, o problema é a pessoa viver em função destes aplausos virtuais. Eu preciso, se não tiver mais de 50 likes, eu tiro da rede para não mostrar que foi um fiasco meu desenho, né? 2 pessoas curtiram. Então você retira de lá porque ficou feio. E não é por aí. A tua autoestima não deve ser avaliada a partir dessa interação das redes, mas a partir do prazer que você sente, da tua satisfação em fazer. As crianças não deixaram de pintar por causa da tecnologia, elas ainda pintam, elas brincam, elas fazem as coisas, elas simplesmente assimilam aquilo que está no meio, né? Você quer acrescentar alguma coisa? Você quer complementar? Fica à vontade. Porque as crianças também, elas precisam, a gente começa de criança, né? Ela precisa do olhar do papai e da mamãe na aprovação. Olha o seu desenho, olha como ficou bonito. Né? E eu acho que, não sei, esse virtual de uma certa maneira também vai por esse caminho, buscando também o olhar do outro, né? Mas o quanto as nossas crianças estão precisando desse olhar dentro de casa e com limite, porque nossos pais estão com uma dificuldade enorme de limite, né? De colocar limite nos seus filhos. Tá bom? Bacana. Lúcia, Mara, eu queria agradecer. Muito obrigada a todos. Acrescentar alguma coisa? Vocês acham que ficou faltando? Que vocês gostariam de falar com o nosso internauta? Olha, de verdade, tem muita coisa a ser dita, né? Uma coisa que eu peço assim, gente, coloque limite, por favor. Troca, brinca, rola com seus filhos. É básico, eles precisam. Eu sei que todo mundo chega cansado, todo mundo trabalha, mas nossos filhos já ficam na escola o tempo todo. A hora que chega em casa, é como se a gente confirmasse o abandono com eles, tá? Ficando só no tecnológico. Então brinquem, rolem com as crianças, né? Isso não vai fazer mal, muito pelo contrário, vai fazer muito bem. Bacana. Emocionalmente, né? E você, Mara? Eu acrescentaria que as pessoas se distanciassem um pouquinho das tecnologias, produzissem algo interessante e usasse as tecnologias para divulgar isso, né? Apresentasse realmente, além do prato de comida que comeu no almoço, algo que você acrescentar mais, produzir mais, ficar um pouquinho distante, produzir coisas mais interessantes e a gente pode ter a nossa vaidade massageada mostrando isso publicamente. É isso que eu gostaria de acrescentar. Juliana, muito obrigada pelo convite. Obrigada mais uma vez por terem vindo.